Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição do novo trimestre. Esta é a lição número 1, falando sobre o descanso em Cristo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos. Buscamos a tua face, buscamos a tua bênção, buscamos o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Vem nos falar, querido Pai, através da tua palavra, ensinando-nos sobre o descanso em Cristo Jesus, nosso Salvador. É em nome dele que pedimos. Amém. O piloto anunciou que o avião teria que atravessar uma tempestade. Aperte os cintos de segurança, será uma aventura e tanto, disse a voz da cabine ao encerrar o aviso. Depois de um tremor violento da aeronave, alguém gritou. O povo começou a ficar apavorado. Imagens de uma asa se quebrando e do avião se inclinando rumo à terra passaram pela mente das pessoas. Todos pareciam estar com medo. Todos, exceto uma garotinha, que estava ocupada em fazer um desenho na mesa dobrável. De vez em quando, a menina olhava pela janela para um relâmpago impressionante, mas então retomava a atividade com calma. Depois do que pareceu uma eternidade, o avião pousou. Os passageiros aplaudiram, aliviados por estarem novamente em terra. Enquanto a garotinha esperava que as pessoas saíssem do avião, um dos viajantes perguntou para ela se ela não estava com medo. Eu, disse a menina, eu não estava com medo. Meu pai é o piloto e eu sabia que ele estava me levando para casa. Queridos, é assim mesmo, quando o nosso Pai está no comando, quando o nosso Pai está no controle, nós não temos medo. Nós temos certeza que o nosso Pai Celestial está nos levando de volta para casa, a casa do nosso Pai. Aquela promessa maravilhosa de Jesus Cristo: vou preparar-vos lugar, e voltarei, e vos levarei para que onde eu estou, vocês também estejam. João capítulo 14, versos 1 até o verso 3, ele voltará para nos levar para a casa do nosso Pai. Aleluia! Isso nos dá descanso, nos dá segurança, nos dá paz. A lição número 1 tem como título Vivendo em uma sociedade que não para. Você já percebeu que nós estamos numa roda gigante? Ela está girando dia e noite, 24 horas, os 7 dias da semana. Este mundo está girando, as pessoas não param, as pessoas não têm tranquilidade. A inquietude, o medo do silêncio. As pessoas têm medo do silêncio, sentem-se desconfortáveis com o silêncio. Por isso, a maioria das pessoas, quando entra em casa, já liga a televisão, já liga o rádio, eles querem algum barulho, porque eles se sentem mal com o silêncio, não sabem meditar. Eles precisam de sons o tempo todo. Há pessoas que acordam e passam o dia todo com fone de ouvido, sempre ouvindo alguma coisa. Eles não param, eles não meditam. Queridos, você e eu precisamos nos aquietar. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez a paz que você procura esteja no silêncio que você não faz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz Salmos 46 e o verso 10. O relógio funcionava regularmente e de modo implacável. Faltavam 2 horas para o início do sábado. Era uma sexta-feira à tarde. Se aproximava o sábado. Maria suspirou ao examinar o apartamento. Os brinquedos das crianças ainda estavam espalhados pela sala. A cozinha estava numa bagunça. Sara, a filha mais nova, estava deitada na cama com febre. E Maria tinha concordado que no dia seguinte ela serviria como recepcionista lá na igreja. O que significava que todos teriam que levantar mais cedo para que estivessem antes do início das atividades da igreja. Maria suspirou e disse: ah, como eu gostaria de ter mais sossego amanhã, um dia mais tranquilo.
Do outro lado da cidade estava José, o marido de Maria. Ele estava numa fila, apressado para pagar as suas compras. O trânsito havia sido um pesadelo. A fila do caixa estava longa e José suspirou: "Ah, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Não posso continuar assim. A vida não deve se resumir a esta atropelada vida, a esta correria. Nossa vida é governada por horários de pico no trânsito, horas de trabalho, consultas médicas, conversas pelas redes sociais, compras e atividades escolares. Nossa vida, queridos, é governada por horários de pico no trânsito, horas de trabalho, consultas médicas, conversas pelas redes sociais, compras e atividades escolares. Quer usemos o transporte público, ou pilotemos uma motocicleta, ou dirijamos um carro para transportar nossa família, o envolvimento com o mundo ao redor ameaça sufocar o que é realmente importante. Como podemos encontrar descanso em meio a tanta agitação? Esta semana nós vamos estudar sobre isso, vivendo em uma sociedade que não para. Nós temos que aprender a parar. Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na parte de domingo, exaustos e cansados. Essa é uma expressão que define a nossa geração. Todos nós vivemos exaustos e cansados. Parece que o sono não consegue reparar o nosso cansaço. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e vamos ler os versos 1 até o verso 3. Gênesis capítulo 2 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Queridos, por que Deus criou um dia de repouso, de descanso, antes mesmo que alguém estivesse cansado? Porque Deus estabeleceu este dia de repouso antes do pecado, lá no Jardim do Éden. Não existia cansaço, não existia agitação, mas Deus separou um dia de descanso lá no Jardim do Éden, para estarmos em contato, em comunhão direta com o nosso Criador. Antes que o homem passasse a viver de modo estressante, Deus estabeleceu um marco, uma forma viva de estimular nossa memória, um dia para dar uma pausa e deliberadamente aproveitar a vida, um tempo para ser e não um tempo para fazer, para celebrar especialmente a dádiva da relva, a dádiva do ar, da vida selvagem, da água, das pessoas e, acima de tudo, celebrar o Criador de toda boa dádiva. Aquele convite não expirou quando o homem foi expulso do Jardim do Éden. Deus queria garantir que o convite resistiria ao teste do tempo. E, portanto, desde o início, o Senhor colocou o descanso sabático na estrutura do tempo. Sempre haveria o convite a uma tranquila celebração da criação a cada 7 dias. Com todos os nossos dispositivos para economizar o tempo de trabalho, hoje nós deveríamos estar menos cansados do que as pessoas que viveram nos séculos passados. No entanto, o descanso parece estar em falta. Mesmo quando não estamos trabalhando, somos envolvidos por atividades frenéticas. Sempre parece que, de alguma forma, estamos atrasados. Por mais que consigamos fazer as coisas, sempre existe muita coisa ainda por fazer. Pesquisas mostram que dormimos menos e que muitos dependem da cafeína para continuar suas atividades. Temos telefones celulares mais rápidos, computadores mais rápidos, conexões de internet mais rápida, mas parece que nunca temos tempo suficiente. Será que Deus errou quando criou o tempo?
Será que Deus criou dias pequenos demais? Horas curtas demais? Não, queridos. Deus não errou no tempo. Ele estabeleceu o tempo certo. Ele fez todas as coisas perfeitas. Por isso, quando ele terminou a criação, aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Quando Deus terminou tudo, ele disse: eis que é muito bom. E neste muito bom inclui também os 7 dias de 24 horas que ele criou. Deus é perfeito. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Marcos capítulo 6 e o verso 30 e 31. Marcos capítulo 6 e os versos 30 e 31. Aqui nós lemos. São as palavras de Jesus, dirigidas aos seus discípulos, que estavam muito agitados, trabalhando muito. Vejam esta experiência. Marcos capítulo 6, versos 30 e 31. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus convidando os seus discípulos para o descanso, para o repouso. Queridos, nós poderemos ler também em Salmos capítulo 4. Abra sua Bíblia. Salmos 4 e o verso 8. Salmos 4 e o verso 8. Aqui nós lemos: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isto nos dá uma ideia de tranquilidade, quando nos deitamos e nos sentimos seguros nas mãos de Jesus Cristo e podemos dormir em segurança, porque temos a certeza de que Deus cuida de nós. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos ler também Êxodo capítulo 23 e o verso 12. Êxodo capítulo 23 e o verso 12. Aqui nós lemos: 6 dias farás os teus negócios, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Deus estabeleceu o descanso sabático não somente para mim e a minha família, mas para o meu empregado, para os meus animais, enfim, todos os que estivessem dentro da minha casa, mesmo os estrangeiros, eles também deveriam desfrutar esta bênção do descanso sabático. Abra também a sua Bíblia e vamos ler em Deuteronômio capítulo 5 e o verso 14. Deuteronômio 5, 14. Aqui nós lemos: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Que bênção! Não é somente o privilégio do patrão, do Senhor, mas também dos empregados, dos servos, descansarem no dia do Senhor. Abra também a sua Bíblia em Mateus capítulo 11 e o verso 28. Mateus capítulo 11 e o verso 28. Vejam o convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus não quer que você viva uma vida agitada, estressada, exausta. Você precisa ter o descanso em Jesus Cristo. Você precisa ter o tempo para estar aos pés de Jesus Cristo. Jesus valoriza tanto esse tempo que nós passamos aos pés dele. Na experiência de Marta e de Maria, nós percebemos isso. Marta estava muito agitada, e a desculpa de Marta era que ela estava trabalhando para Jesus. Essa é a desculpa de muitas pessoas hoje. Elas vivem em incessante atividade na igreja, trabalhando para o Senhor. Mas, quando Jesus conversou com Marta, ele disse: Marta, Marta,
por que te afadigas? Trabalhas tanto. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Queridos, nós precisamos atender o conselho de Jesus Cristo, escolher a boa parte, trabalhar, mas também ter tempo para estar aos pés de Jesus Cristo, assimilando as palavras de Jesus, assimilando o caráter de Jesus Cristo e, queridos, tendo descanso espiritual, descanso emocional, descanso físico que Jesus Cristo quer nos dar. O Criador sabia que precisaríamos de descanso. Ele formou ciclos no tempo. As noites foram formadas para o descanso, 8 horas de sono cada noite. E o sábado, 24 horas sagradas do sábado. O sábado todinho é um dia dedicado ao descanso. Aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida significa reservar tempo para descansar. Descansar aos pés de Jesus Cristo, descansar à noite quando dormimos e descansar também as 24 horas sagradas e santas do sábado. Afinal, o mandamento do sábado não é apenas uma sugestão, é um mandamento do Senhor. Deus se interessa pelo seu bem-estar, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus quer a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Deus quer nos curar da exaustão e do cansaço. Aleluia! Na parte de segunda-feira, falta de ânimo. O cansaço não pode ser subestimado. Muitos subestimam o cansaço, porque eles estão cansados, precisariam descansar, precisariam dormir, mas lançam mão da cafeína para se manterem acordados. Queridos, não subestimem o cansaço, porque quando estamos exaustos e cansados, nós tomamos decisões erradas, nós temos reações que não teríamos se estivéssemos descansados. Uma das consequências do cansaço é a falta de ânimo, é o desânimo, a privação do sono, a exaustão devido ao esforço físico excessivo, são problemas reais. Ficamos sem energia emocional. Quando a privação do sono é adicionada às provações emocionais, ficamos dolorosamente desanimados. Baruque, o escriba de Jeremias, deve ter se sentido assim muitas vezes durante os últimos turbulentos anos de Jerusalém, antes do caos, antes do cativeiro babilônico. Sofrimento, devastação se seguiram à destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônios. Abra sua Bíblia e vamos ler Jeremias, capítulo 45 e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos: a palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Deus mandou uma mensagem personalizada, direcionada a Baruque. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Verso 3. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Estão vendo o lamento de Baruque? Ele estava exausto, ele estava sem ânimo. Queridos, como seria se Deus enviasse uma mensagem direcionada, personalizada a você? Baruque recebeu esta mensagem do trono de Deus. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, por volta do ano de 605 ou 604 a.C. Jeremias 45, verso 3, representa um bom resumo de como as pessoas se sentem quando estão cansadas. No contexto desse período, as queixas de Baruque não eram lamentos superficiais. Ele estava sofrendo de fato, era um sofrimento real. Ele e o profeta Jeremias e todo o povo.
porque o povo foi levado cativo para a Babilônia? Queridos, eles tinham motivos para se sentir desanimados. Coisas ruins estavam acontecendo e outras piores ainda viriam. Agora eu convido você para ler Jeremias capítulo 45 e os versos 4 e 5. Jeremias capítulo 45 e os versos 4 e 5. Isto lhe dirás, esta foi a resposta de Deus para Baruque. Assim diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares por onde fores. Queridos, mais do que Baruque, estava Deus sofrendo. Deus estava sofrendo mais do que Baruque. Por quê? Porque Deus plantou Jerusalém. Deus edificou Jerusalém e permitiu que ela fosse destruída. Deus plantou Israel e agora estava arrancando Israel. Com dor no coração, Deus permitiu o cativeiro babilônico. Jerusalém foi destruída e os milhares foram levados cativos para a Babilônia do povo escolhido de Deus. Isso era sofrimento para Deus, mas Deus teve que permitir isso, porque o povo de Deus se afastou de Deus, apostatou-se. Queridos, a resposta de Deus ao sofrimento de Baruque mostra que o sofrimento divino foi muito maior que o de Baruque. Ele havia construído Jerusalém, mas estava prestes a derrubá-la. Havia plantado Israel como uma vinha, mas iria arrancá-lo e levá-lo para o exílio. Não era isso que o Senhor desejava, mas isso tinha que acontecer por causa da rebelião do povo contra ele. Mas Deus disse para Baruque que existia uma luz no fundo do túnel. Deus preservou a vida de Baruque. Na Nova Versão Internacional, este verso de Jeremias capítulo 45 e o verso 5, ele termina dizendo assim: mas eu o deixarei, falando para Baruque, eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Deus confortou o coração de Baruque dizendo: o povo está sendo levado escravo, mas eu vou cuidar de você. Mesmo em meio à destruição, o exílio e a perda, Deus cuidou de Baruque. Leia as palavras que Deus dirigiu a Baruque e coloque o seu nome ali. Coloque o seu nome no lugar do nome de Baruque. E lembre-se que Deus está dizendo para você também: eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Deus quer o nosso bem. A situação em que se encontra o nosso mundo, as circunstâncias que nos cercam, não são exatamente como as circunstâncias que Baruque enfrentou, mas nós temos que reconhecer que as circunstâncias que nos cercam hoje, neste sofrimento mundial, nesta pandemia mundial, queridos, em face de todo este sofrimento no mundo inteiro, você e eu precisamos também do alento, do consolo, das palavras do nosso Deus, que está dizendo para você o mesmo que disse para Baruque: eu o deixarei escapar com vida, eu o pouparei, e você, por onde você for, eu estarei com você. Alegre-se com esta promessa do nosso querido Jesus. Na parte de terça-feira, definição de descanso no Antigo Testamento. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e os versos 2 e 3. Aqui nós lemos: e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Queridos, todos nós precisamos de descanso. Por essa razão, encontramos esse tema em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Deus nos criou para realizar atividades que devem ser interrompidas pelo descanso. Eu me recordo que, uma vez conversando com um amigo que é médico ali no Texas, Dr. Mego, ele me contou que ele foi assistir a uma convenção médica. Nesta convenção existiam palestrantes, estavam mostrando para os médicos que ali estavam
as últimas novidades. E no momento da refeição, o Dr. Mego foi se assentar junto com o palestrante. Fez questão de se assentar na mesma mesa e conversou com o palestrante perguntando o seguinte: você está apresentando para nós todas as novidades que vocês têm? Ou existe alguma coisa interessante, nova, que você não está apresentando? E o palestrante disse: sim, eu não estou apresentando tudo o que nós descobrimos. E o Dr. Mego disse: você poderia me dizer, por exemplo, o que vocês descobriram de novidade e que você não vai apresentar? Ele disse: sim, eu posso dizer. Ele disse: nós descobrimos que o melhor reforço para o sistema imunológico do nosso corpo, o que mais ajuda o sistema imunológico, é quando nós estamos vindo de um trabalho incessante de 6 dias. 6 dias, trabalhando, e de repente, no 7º dia, nós damos uma parada brusca, radical, paramos com tudo. Esta parada radical, num processo de 6 dias de atividades, traz um grande reforço, uma grande ajuda para o sistema imunológico, fortalece o nosso sistema imunológico. O Dr. Mego perguntou: você é cristão? Ele disse: não, eu não sou cristão, eu sou ateu. E você já leu a Bíblia? Ele disse: não, eu nunca li a Bíblia. E o Dr. Mego disse: você sabia que na Bíblia, na palavra de Deus, fala que realmente para o nosso bem-estar precisa haver um descanso no 7º dia? Nós estamos vindo de um trabalho incessante de 6 dias e de repente, radicalmente e rapidamente, nós paramos com tudo. E então temos 24 horas de descanso, que é o 7º dia, que é o sábado. Queridos, aquilo que a ciência descobriu já estava revelado na palavra de Deus. O descanso de Deus no 7º dia é descrito aqui em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3, e o verbo usado aqui é Shabat. Shabat é o verbo hebraico que quer dizer parar de trabalhar, descansar, tirar férias. A forma verbal do substantivo é sábado. Esse verbo é usado em Êxodo capítulo 5, verso 5, de forma causativa, e é traduzido como fazer alguém descansar do seu trabalho. O irado faraó acusou Moisés de querer que o povo descansasse das suas tarefas. É isso que está ali em Êxodo 5:5. A referência ao descanso de Deus no 7º dia, o sábado, no 4º mandamento, é expressa pela forma verbal hebraica nuak. Ali, em Êxodo capítulo 20, verso 11, está nuak. O verbo é traduzido como repousar. Outra forma verbal importante é shakat. Shakat quer dizer ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. Essa forma é usada em Josué capítulo 11, verso 23, para descrever o descanso da terra após a guerra da conquista inicial de Josué. O termo parece indicar paz nos livros de Josué e de Juízes. Outro verbo hebraico que indica descanso é o verbo ragá. Nas advertências contra a desobediência, Deus disse a Israel que eles não teriam descanso no exílio, não teriam ragá no exílio. Isso está em Deuteronômio capítulo 28 e o verso 65. Estamos vendo, portanto, no Antigo Testamento, várias expressões e verbos usados para o descanso. Em Deuteronômio capítulo 31 e o verso 16, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 31 e o verso 16. Aqui nós lemos: E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Deus estava dizendo que depois da morte de Moisés, o povo se apostataria, se prostituiria adorando outros deuses pagãos. Mas que Moisés, diz Deus aqui, eis que dormirás com os teus pais. Nós lemos também no 2º livro de Samuel,
o segundo livro de Samuel, capítulo 7 e o verso 12. Aqui nós lemos: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que sair das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Aqui Deus está falando com Davi. Nestes dois versos que nós lemos, Deuteronômio 31, 16 e 2 Samuel capítulo 7, verso 12, esses versos usam a expressão idiomática hebraica do verbo shakab. Shakab significa literalmente deitar-se e dormir. Na aliança com Davi, Deus prometeu ao rei: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. 2 Samuel 7,12. Esta lista de verbos hebraicos para descanso esclarece que o conceito teológico de descanso não está conectado a uma ou duas palavras especiais. Descansamos individualmente e coletivamente. O descanso nos afeta física, social, emocional e espiritualmente, e não se limita apenas ao sábado. Deus não criou o descanso somente para o sábado. Nós precisamos desfrutar o descanso diário. 8 horas por noite nós precisamos dormir. E precisamos desfrutar também o descanso semanal, que é o santo dia do Senhor, o sábado. Mas a Bíblia também fala da morte como sendo um descanso. Dormir em Cristo. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, o verso 13. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o verso 13. Aqui nós lemos, Apocalipse 14, verso 13 diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Portanto, na Bíblia, a morte é um descanso, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Realmente, queridos, a Bíblia diz que a morte é um sono. A Bíblia diz que os que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, dormir em Cristo é morrer confiando em Jesus Cristo como nosso Salvador. Todos os que morrem crendo em Jesus como Salvador, confessando a Ele os pecados, eles ressuscitarão na primeira ressurreição que ocorrerá na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Aqui nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia nos dá o conforto de que os que morreram descansaram das suas obras, descansaram dos seus trabalhos e estão aguardando a voz de Deus, a manhã da ressurreição, para ressuscitarem para a vida, para a glória, para o arrebatamento. Aleluia! Na parte de quarta-feira, descanso no Novo Testamento. Abrindo a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 11, o verso 28. Mateus capítulo 11 e o verso 28. Vamos ler sobre o descanso oferecido por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 11 e o verso 28. Aqui nós lemos: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Somente aos pés de Jesus Cristo nós temos descanso para as nossas almas. Queridos, o nosso mundo vive uma vida agitada, exausta, cansados, mas Jesus Cristo está nos oferecendo o descanso. Uma forma verbal para designar descanso no Novo Testamento é o verbo anapau. Anapau é o verbo usado aqui em Mateus 11, 28. Outro verbo usado no Novo Testamento para indicar repouso é o verbo resischazo.
Ele descreve o descanso sabático dos discípulos enquanto Jesus repousava no túmulo. Quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 23 e o verso 56, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 23 e o verso 56. Aqui nós lemos: e voltando a elas, falando das mulheres discípulos de Jesus, aquela comitiva de mulheres que seguia Jesus por onde ele ia, aqui falando delas, elas estavam na cruz ali, quando Jesus morreu, ao pé da cruz, depois ele foi sepultado, e elas prepararam especiarias e unguentos para Jesus. Aqui em Lucas 23, 56 diz: e voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. O verbo grego usado aqui no verso 56 é resichazo. Queridos, é usado também para representar uma vida tranquila. Você também pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 11. Aqui nós lemos: e procureis viver quietos. Este conselho, procurem viver quietos, é o mesmo verbo, resichazo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Queridos, em Hebreus capítulo 4 e o verso 4, ao descrever o descanso de Deus após a criação, Paulo usou um outro verbo, catapau. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e o verso 4. Aqui nós lemos: porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. O verbo usado aqui por Paulo é o verbo catapau, que significa fazer cessar, trazer ao descanso, descansar. A maioria dos usos desse verbo catapau no Novo Testamento, a maioria do uso deste verbo está em Hebreus capítulo 4. Em Marcos capítulo 6, versos 30 a 32, Marcos capítulo 6 e os versos 30 e 32, temos o convite de Jesus Cristo para o descanso. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 6 e os versos 30 a 32. Aqui nós lemos: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus Cristo convidou os discípulos para o repouso. Jesus estava interessado em seus discípulos e no bem-estar físico e emocional deles. Eles tinham acabado de retornar de uma longa viagem missionária, na qual Jesus os havia mandado de 2 em 2. De 2 em 2 eles foram, conforme diz aqui em Marcos capítulo 6 e o verso 7. Aqui nós lemos: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Nesta viagem missionária, de 2 em 2, eles foram espalhando as boas novas de salvação, expulsando demônios e curando os enfermos. Marcos capítulo 6, verso 30, relata a experiência alegre deles ao voltarem desta longa jornada missionária, contando os sucessos, contando as vitórias sobre o mal. E Cristo então interrompeu tudo, convocando-os primeiramente para descansarem. Marcos, quando escreveu o seu evangelho, incluiu uma nota explicativa, dizendo: isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Marcos 6,31. A sobrecarga e a demasiada ocupação com os assuntos de Deus era um desafio genuíno para os discípulos. Jesus, queridos, nos lembra de que precisamos proteger nossa saúde, nosso bem-estar espiritual e emocional, planejando períodos de descanso. Descansos diários e o descanso semanal. Que Deus nos dê a sabedoria do céu para termos momentos de descansos diários aos pés de Jesus Cristo, em comunhão com Ele, descansos cada noite, dormindo as 8 horas propostas por Deus,
e descansando às 24 horas do santo sábado. Aleluia! Na parte de quinta-feira, fugitivo e errante pela terra. A imagem de um fugitivo é alguém sempre correndo, fugindo, sempre estressado, sempre se escondendo, sem paz, sem descanso. Essa é a imagem que me vem quando eu penso em Caim como um fugitivo e errante pela terra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, vamos ler os versos 1 até o verso 12. Aqui nós lemos. Gênesis capítulo 4, verso 1 até o verso 12. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A outra tradução diz: e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus se agradou porque Abel era obediente. Abel trouxe exatamente o que Deus tinha pedido: um cordeiro. Houve derramamento de sangue, houve o perdão dos pecados. Mas no caso de Caim, não houve derramamento de sangue, porque ele não trouxe um cordeiro, ele trouxe os frutos da terra. Ele não obedeceu o que Deus pediu. Mas, diz o verso 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse para Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Queridos, Caim foi perante o Senhor, levando suas queixas. A incredulidade estava no coração de Caim, incredulidade com respeito ao sacrifício prometido e à necessidade de ofertas sacrificais. A dádiva de Caim não expressava arrependimento pelo pecado. Caim achava, como muitos hoje ainda acham, que se arrepender é uma demonstração de fraqueza. Mas, queridos, Deus exige arrependimento dos nossos pecados. Só existe salvação em Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Porém, Caim confiava nos seus méritos próprios, nas obras das suas mãos. Ele desprezou o cordeiro, ele desprezou a promessa feita por Deus para a remissão dos nossos pecados. Deus não fez de Caim um fugitivo e errante pela terra. Foi ele próprio, como resultado das suas ações pecaminosas, desobediência a Deus, que ele se tornou um errante e fugitivo. Caim não encontrou descanso em Deus. E sabem, queridos, não existe outra forma para encontrarmos o descanso. É somente em Deus. Deus, quando olhou para a oferta de Abel, se agradou da oferta, porque era uma oferta de obediência, de arrependimento dos seus pecados. O foco do olhar cuidadoso e atento de Deus não é tanto para a oferta, mas para a atitude do ofertante. A rejeição da oferta de frutos de Caim não foi uma reação arbitrária de um Deus obstinado, mas o processo de considerar e pesar o caráter, pesar as atitudes e as motivações de quem trazia a oferta. É uma ilustração do juízo investigativo. Vamos ler a sequência deste diálogo entre Deus e Caim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e vamos ler a partir do verso 8. Aqui nós lemos: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra.
Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Quando você lê o relato de Gênesis capítulo 4, você percebe que não havia arrependimento em Caim. Em nenhum momento ele pediu perdão por ter assassinado seu próprio irmão Abel. Não havia arrependimento. O que ele disse foi: maior é a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele não confiou no perdão de Deus. A vida de um fugitivo é uma vida perturbada, sem descanso, sem paz. E assim foi a vida de Caim. Quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos. Tentamos preencher o anseio pela graça divina com coisas, relacionamentos ou com uma vida excessivamente ocupada. Porém, queridos, nada disso pode preencher o vazio que existe na alma humana pela ausência de Deus. Caim começou a construir uma dinastia e construir uma cidade. A Bíblia diz que ele começou a construir cidades. Nunca foi plano de Deus que vivêssemos em grandes cidades. Aqui diz em Gênesis capítulo 4 e o verso 17: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. Queridos, nós não sabemos o nome da esposa de Caim, mas nós sabemos que ele se casou com a sua própria irmã. Assim era naquele tempo, eles se casavam entre irmãos. A Bíblia menciona que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Não menciona o nome das filhas, mas eles tiveram filhos e filhas. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 e vamos ler aqui Gênesis capítulo 5 e o verso 4 e 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. A Bíblia deixa claro que ele gerou filhos e filhas. Embora a Bíblia não fale o nome de nenhuma das filhas, mas certamente Caim se casou com uma das suas irmãs. Lembrem-se que Abraão era casado com a sua própria irmã, Sara, era irmã por parte de pai. Porém, no tempo em que Deus conversou com Moisés, no tempo em que Moisés viveu e que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ali Deus mandou proibir o casamento entre irmãos. A bênção da paz, a bênção do descanso físico, emocional e espiritual só é possível perto de Deus, em comunhão com Deus. Deus ainda hoje tem uma bênção especial para aqueles que se lembram de separar um tempo especial cada manhã, antes do sol nascer, para estar aos pés de Jesus Cristo, estudando a palavra de Deus, orando, meditando na palavra de Deus e pedindo a bênção do Espírito Santo. Queridos, Deus tem uma bênção especial para aqueles que começam o dia com Deus e terminam o dia com Deus. Para estes, o dia inteiro está abençoado por Deus. Eu quero ler para vocês uma história, uma experiência linda que aconteceu ali no Ceará, sobre o descanso no sábado. A família dessa história vivia no Ceará e eles dependiam da pesca diariamente para a sobrevivência. A pesca era feita em grandes alçapões construídos de bambu. Quando a maré subia, os peixes entravam no alçapão e ficavam ali presos. Naquela comunidade existiam 14 alçapões para as 14 famílias que viviam ali. Um dia, os membros de uma dessas 14 famílias, eles decidiram ser batizados na igreja adventista do sétimo dia. Logo após o batismo, aconteceu algo surpreendente. Nenhum peixe entrou no alçapão. Foi uma semana angustiante para eles, com o alçapão vazio e a renda da família comprometida. Um mês se passou, um mês, e nada de peixes. A dívida no armazém estava só subindo, só aumentando. Os vizinhos culparam a guarda do sábado. Eles diziam:
é porque vocês guardam o sábado, por isso não estão pegando peixe nenhum. Desistam de guardar o sábado e vocês voltarão a apanhar peixes. Mas aquela família tinha tomado uma decisão firme ao lado de Jesus e pela obediência aos mandamentos de Jesus, e eles disseram: não negaremos o nosso Jesus. Responderam eles: preferimos morrer a desobedecer a Deus. As orações se tornaram constantes naquela família. Logo depois de uma dessas orações, aconteceu um milagre. Numa quinta-feira à noite, um peixe de 100 quilos entrou no alçapão, ficou preso ali. Movidos pela gratidão, os pescadores se ajoelharam na praia e agradeceram a bênção recebida. Na sexta-feira, pela manhã, havia mais 3 grandes peixes dentro do alçapão. Ao pôr do sol daquela sexta-feira, havia mais 6 peixes dentro do alçapão. Os pescadores, evitando entrar nas horas do sábado, ocupados com a pescaria, eles resolveram recolher os peixes só depois do dia do Senhor. Eles deixaram para retirar os peixes do alçapão depois de passado o sábado. Os vizinhos os chamaram de tolos, mas eles continuaram firmes. Disseram: só recolheremos os peixes depois do sábado. Os pescadores vizinhos acharam que os peixes iam quebrar o alçapão devido ao grande peso, mas os pescadores adventistas guardaram o sábado. Depois do pôr do sol, foram recolher os peixes. E sabem o que existia ali naquele alçapão? Não somente 6 peixes, mas 22 grandes peixes e dezenas de peixes pequenos. Ao todo, eles conseguiram 2.500 quilos de peixe. Que milagre! A família trabalhou a noite inteira, de sábado para domingo, vendeu os peixes, colocou alguma economia no banco e ainda ajudou a pagar a metade do custo para a construção de uma capela na aldeia. Deus não se esqueceu daqueles que são fiéis a Ele. Hoje, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, Deus é o mesmo. Deus nos deu um mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versos 8 ao verso 11. Queridos, Deus tem uma bênção especial para aqueles que confiam nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Deixo com você a bênção e a paz do meu Jesus. É em nome dele que eu oro. Amém.